Pessoal, e para continuar o nosso Proatec, né, após a Laides, a gente tem um outro profissional, que é o Ryan Pérez, tá? O Ryan, ele é graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistema, com MBA em Gestão de Projetos de TI e pós-graduado em Arquitetura de Software pela Universidade de Anhanguera. Possui grande experiência em projetos de RPA, Robotic Process Automation, e IA. Mora em Vinhedo, é cristão, casado, nas horas vagas gosta de correr. Opa, vamos correr junto, hein, Raia? Eu também gosto. Ler, assistir séries e sair com os amigos. O Ryan vai falar com vocês sobre recalculando a rota, como a resiliência transforma caminhos. Ryan, é um prazer ter você aqui e a palavra é toda sua. Muito obrigado, gente. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu parar aqui, Ryan. Vocês já conseguem ver minha tela? Show. Sim, estou vendo. Gente, então eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha experiência, da minha trajetória. Fico muito feliz com o convite. Então, inclusive, eu tenho atuado em projeto junto com o Proa e tenho visto de perto o cuidado que todo o time do Proa tem com os jovens e a paixão com que eles fazem o trabalho deles. Então, fica aqui uns parabéns também, tem me inspirado aqui na minha trajetória. E eu queria conversar com vocês um pouco sobre esse tema, né, recalculando a rota, e usar a minha história, que é uma história onde há diversos momentos ali onde eu precisei recalcular a rota, para que sirva ali de aprendizado, de inspiração, para que a gente possa também conversar aqui um pouco no final, né? E mas me apresentando um pouco é, em relação a um pouco mais, né, aqui tem um resumo, né, sobre minha graduação, sobre a pós-graduação que eu fiz, né, o MBA, a área que eu atuei, mas não, inclusive tem ali minha esposa, né, a Vitória, e o meu cachorro, o Bartô. Então a gente ainda não tem filho, mas tem um pestinho aqui que dá trabalho. Mas minha história não começou direto nesse status, né? Eu primeiro eu vim também de um bairro periférico de Campinas, né? Então, de início eu morei no DIC, né, lá em Campinas, e depois eu passei a morar na Vila Padre Manuel da Nóbrega, que é um bairro é, periférico e de classe social baixa, né? Então, para mim foi muito complicado ali em relação às oportunidades, né? Que nem a Leides comentou, né? Elas passam com o carro andando, né? Então a gente tem que aproveitar ali aquilo que passa diante da nossa frente para que a gente possa conseguir aproveitar alguma oportunidade. Estudei em escola pública, né? Então, durante todo o meu ensino fundamental, ensino médio, minha formação ali é toda em escola pública também. Então, sei que muitos de vocês, na verdade, a boa parte de vocês deve também compartilhar dessa mesma realidade. E para mim também um propulsor foi o fato de eu ter feito um curso profissionalizante. Então, ter tido a oportunidade de conhecer uma instituição que também promovia esse, esse cuidado de capacitar e buscar empregar jovens, foi assim que eu entrei para o mercado de trabalho. Que hoje eu tenho 30 anos e desses 30 anos, 15 anos são de construção de carreira profissional. Então, metade da minha vida eu passei ali trilhando esse caminho de construção da carreira profissional. Mas ela é interessante porque o ponto que eu trouxe em relação à resiliência é porque ela não começou exatamente onde eu estou hoje.
né? Então, de início, eu comecei a trabalhar, né, com 15 anos, lá em 2009, e eu era eletricista de manutenção. Essa foi a formação, a primeira formação que eu fiz numa instituição ali forma jovens também, né? E eu comecei como eletricista de manutenção. Esse foi o meu primeiro trabalho ali remunerado que eu tive. Foi um trabalho que eu fiquei na mesma empresa durante 7 anos, então ali eu também pude me desenvolver um pouco na área de elétrica, na área de técnico de mecatrônica, que foi o curso que eu fiz posteriormente. Então, naquele momento, eu comecei a visualizar que seria interessante eu progredir na carreira. E já que eu estava atuando como eletricista de manutenção, eu pensei, poxa, eu vou fazer um curso de técnico de mecatrônica, que é o que eu vejo as pessoas ao meu redor na empresa trabalhando com aquelas skills específicas. Então, eu fiz um curso de técnico de mecatrônica, mas e trabalhei nessa empresa por 7 anos. Só que chegou um determinado momento em que eu olhei e vi que aquilo não era exatamente o que eu queria. Eu queria fazer outra coisa da minha vida. Então, eu comecei a procurar quais eram as áreas que eu visualizava, eu me encaixando naquelas áreas, que eu tinha facilidade, que eu tinha desenvolvido talvez algum talento naquela área. E eu comecei a fazer faculdade na área de análise e desenvolvimento de sistemas. Foi algo que eu já trabalhava com programação quando eu trabalhava com mecatrônica, então eu trabalhava com startups de máquinas industriais. Então, isso para mim gerou essa experiência de trabalhar com programação, porque eu programava painéis elétricos e para máquinas. Então imagina que uma empresa ela precisa de uma linha de pintura para pintar algumas peças. Eu programava os robôs, as automações, a linha de pintura que ia passar com aquela peça para que ela pudesse ser pintada. E depois, eu já entendendo que que eu tinha uma certa um apreço ali pela área de lógica, falei, eu vou fazer uma faculdade na área de desenvolvimento de sistemas, que eu também vou estar trabalhando com lógica. Então eu comecei a fazer essa faculdade e eu percebi que para que eu conseguisse me desenvolver nessa área, eu precisaria procurar uma oportunidade na área de TI. Então, comecei a me inscrever nos programas de estágio, comecei a enviar currículo, comecei a procurar quais formas eu conseguiria ingressar na área de TI. E foi interessante, porque eu já tinha progredido na área como na área de mecatrônica. Então eu tive que me programar para que, mesmo eu dando alguns passos para trás, eu podendo abraçar uma oportunidade de tecnologia, provavelmente ela seria como um estágio. E aí eu ganharia menos. Então eu tive que acabar me programando para conseguir fazer essa mudança de trajetória, que faz parte do movimento de recalcular a rota, né? E eu atuei como um front-end, eu encontrei uma oportunidade em uma entrevista, né, que me colocou numa posição de front-end, programando ali a parte de JavaScript, usando React, e quando eu tive essa oportunidade, meio que em paralelo a ela, eu comecei a também participar de um programa de estágio, que iria me remunerar um pouco melhor e teria benefícios melhores também. Graças a Deus, essa oportunidade deu certo também, depois de 6 meses de programa de estágio, e eu entrei numa empresa que alguns devem conhecer, chama CPFL Energia. Uma das primeiras empresas a implementar a parte de robotização de processos na empresa. E aí a gente começou, eu peguei esse início, né? Então, logo que as primeiras ferramentas de RPA, né, de
de Robotic Process Automations, que são robotização de processos automatizados, logo que as primeiras ferramentas começaram a chegar no Brasil, né, que a tecnologia sofreu um boom, eu estava ali realizando essas primeiras implementações na CPFL. E isso me deu uma boa bagagem ali de experiência, não porque eu já conhecia, mas porque eu precisei conhecer enquanto essa tecnologia estava acontecendo. Algo que a gente vê agora acontecendo novamente com IA generativa, que é uma tecnologia que há 2 anos atrás não se falava muito dela, mas que agora tem tido diversas oportunidades de projeto nessa área. Então, boa parte das pessoas que trabalham com IA generativa, elas aprenderam enquanto já estavam fazendo, enquanto o projeto estava ali, enquanto elas foram tendo que aprender enquanto o carro já estava andando já. Então, e isso aconteceu comigo também lá quando a parte de RPA chegou aqui no Brasil. Então, eu tive uma experiência muito legal nessa parte de RPA, e hoje, com a área de IA crescendo, também tenho tido oportunidades de atuar em projetos trabalhando tanto com uma IA mais tradicional, né, machine learning, NLP, quanto com IA generativa, né, quanto mesclar essas duas tecnologias. E por que o ponto que eu queria trazer era sobre recalcular a rota, né? Em diversos momentos da nossa vida, a gente acaba tendo que recalcular a nossa rota, né? A gente vê que a gente precisa conhecer tecnicamente algumas tecnologias, a gente precisa tomar certas decisões se aquilo que a gente vai aprender é o que eu quero aprender para o resto da minha vida. Então, assim, a gente, em diversos momentos, tem essa parte de recalcular a rota. O caminho que eu estou fazendo é o caminho que eu desejo seguir de fato? E a primeira vez que eu precisei recalcular a rota foi quando eu entendi que eu não sabia o caminho. Ou seja, lá no início da minha carreira, eu olhei para aquilo que eu estava fazendo e quando eu tinha 13 para 14 anos, o que eu fazia era entregar panfleto, né, não era uma atividade de carteira assinada, nem nada do tipo, mas com as condições que eu tinha, aquilo era o que eu podia ajudar dentro de casa ou ter um dinheirinho, mas eu parei e pensei que para mim seria interessante não ficar nisso pro resto da minha vida, né? Então eu comecei a analisar o que eu vou querer fazer a partir daqui para frente, né? Eu não quero continuar nesse tipo de serviço e eu quero pensar em outras coisas, outras possibilidades que eu poderia fazer. E esse momento de não saber o caminho, algumas coisas foram muito importantes para mim. A primeira, a Laídes até comentou que ter um conselho, né? No meu caso ali, pessoas que estavam próximas de mim me aconselharam a tentar me cadastrar no site da instituição, fazer um curso profissionalizante. Em todas as oportunidades que eu tinha, eu precisava fazer uma escolha para entender se eu ia continuar só simplesmente levando minha vida fazendo o que era padrão, né? Então, você começa a estudar, termina ensino médio, ou se eu ia começar a me profissionalizar em alguma área. E foi nesse momento que eu acabei me formando em eletricista de manutenção, né? Eu tinha, na verdade, quando eu fui fazer esse cadastro, quando eu fui me inscrever, né, para o curso, só tinha 2 opções, ou era mecânico de usinagem, ou era eletricista de manutenção. E eu escolhi ser eletricista de manutenção. Isso foi interessante porque me deu a possibilidade de, num futuro, já ter uma profissão da qual eu pudesse estar exercendo e que no futuro ela servisse de suporte, inclusive, para qualquer mudança que eu quisesse realizar futuramente na minha vida. Então, todo o caminho que eu percorri, sendo eletricista de manutenção, sendo técnico de mecatrônica, trabalhando de forma excelente e comprometida com a empresa onde eu trabalhava,
me proporcionou um suporte para que, num momento posterior, eu pudesse escolher outra coisa, que foi o que aconteceu comigo em 2016. Eu entendi que eu não queria mais trabalhar como técnico de mecatrônica, eu queria algo que te trouxesse um salário melhor para mim, eu queria algo que trouxesse um conforto maior para mim, e eu acabei partindo para a área de tecnologia. Então, nesse momento onde eu observei que eu não queria mais fazer aquilo, algo que foi extremamente importante foi ter tido todo esse processo onde eu me profissionalizei e trabalhei por alguns anos naquela profissão específica. Foi isso que proporcionou eu ter condições de mudar a minha carreira posteriormente. E agora tenho passado por algo recentemente que também acontece dentro das profissões, né? Que as coisas mudam. A tecnologia ela vai se desenvolvendo, algumas funções que a gente via acontecendo, elas hoje talvez não existam mais, novas funções vão sendo criadas, e nesse processo, às vezes, a área em que você está é impactada, a área em que você está, ela sofre uma mudança, né? Então, ela deixa de ser a área que teve um boom, e daqui a pouco ela passa a ser algo mais obsoleto, ela vai caindo já em um desuso, e é necessário um reskilling. E isso foi algo que eu aprendi na área de tecnologia. A gente tem que estar sempre em movimento, aprendendo novas coisas. Então, algo que proporcionou para mim um destaque nos ambientes pelos quais eu passei é que eu me disciplinei, não fui nunca uma pessoa que sempre amou estudar, mas eu me disciplinei pela necessidade que eu via ao meu redor em estar sempre atualizado, em estar sempre buscando coisas novas, em estar sempre ligado com as tecnologias emergentes, porque se eu trabalho com tecnologia, hoje, muito provavelmente, quase nenhuma profissão vai ficar sem atualização tecnológica. Então, eu precisava estar sempre me atualizando. E isso foi também algo que fez com que eu mudasse um pouco o meu foco de RPA para a área de inteligência artificial. Então, eu precisei estar me capacitando e participando de projetos onde essas possibilidades foram possíveis para mim. E acho que algo que eu queria compartilhar aqui também, que é sobre as áreas de impacto, porque eu trouxe aqui 3 pontos que não tem a ver necessariamente com skills técnicas, com conhecimentos técnicos, mas que fizeram total diferença pelos ambientes onde passei, nas empresas onde passei, porque foram pontos que mudou realmente a realidade na minha vida. O primeiro, que seria a parte dos relacionamentos, é interessante que do momento em que eu entrei na CPFL, eu saí da CPFL, fui para uma empresa chamada DXC Technology. Eu saí dessa empresa DXC Technology, passei pela IBM. E depois da IBM, eu passei por uma empresa consultoria francesa, que chama Capgemini. E depois cheguei na Accenture. Todas essas contratações foram por indicações. Pessoas que eu fui conhecendo ao longo do caminho e fortalecendo os meus relacionamentos com elas, foram me indicando. Conforme elas mesmo trocavam de empresa, elas lembravam que elas trabalharam com alguém que trabalhava de forma excelente, honesta, comprometida, que tinha uma boa comunicação, e elas acabavam querendo me puxar para essas empresas. Dessa forma, eu consegui dar grandes passos de carreira por conta dessas oportunidades que foram abertas através de relacionamento. Pessoas confiavam em mim não pelo que eu conhecia, também pelo que eu conhecia, mas não só por isso, mas também pelo comprometimento que eu tinha em continuar conhecendo. E que, independente do desafio que aparecesse, haveria uma resiliência de se aplicar novamente a um novo conhecimento.
Então, esse ponto do relacionamento foi algo transformador para minha vida, porque me levou para várias empresas, me abriu diversas oportunidades e fez com que esses relacionamentos, até hoje, fossem pessoas que estivessem ao meu redor. Né, pessoas que são amigos de longas datas e que eu conheço. Hoje eu trabalho com pessoas que eu trabalhei na IBM, hoje eu trabalho com pessoas que eu trabalhei na Capgemini, na CPFL, e assim continua. Né? Então as pessoas vão mudando, elas querem manter os relacionamentos. Um outro ponto foi a comunicação. Então, ter como uma comunicação clara e efetiva e respeitosa foi imprescindível também. Uma comunicação que é empática, que quer de fato não apenas saber aquilo que está acontecendo na atividade, mas como está a vida das pessoas. Né? Então, como essas pessoas estão, como está sendo o dia delas. Isso também fez uma real diferença a ponto de sair de um relacionamento simplesmente profissional para um relacionamento de amizade, de parceria, né, de um relacionamento bom ali, mesmo dentro da empresa, né. E a questão do comprometimento, porque o que acontece? Nesses diversas mudanças de direção que eu tive, eu acabei tendo que, enquanto exercia uma atividade, já estava aprendendo outra. E esses foram momentos um pouco mais corridos na minha vida, mas ao mesmo tempo em que eu estava comprometido com aquilo que eu deveria entregar, eu me mantinha aprendendo novas coisas. Então, isso foi algo também que fez um diferencial. E são 3 pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês, deixar como dica aqui para vocês, de que se vocês caminharem com esses 3 pontos durante toda a carreira de vocês, provavelmente vocês vão ter muitas oportunidades, muitos relacionamentos construídos de forma sólida e bons feedbacks por onde vocês passaram, porque havia de fato comprometimento. Então, acho que é um pouco disso que eu queria compartilhar, deixo aqui os meus contatos também. Sou totalmente disponível. Já tiveram diversas pessoas que, inclusive no momento do boom do RPA, me chamaram para perguntar, cara, o que eu tenho que aprender, quais cursos eu tenho que fazer, quais certificações eu tenho que tirar, e como que eu posso, em quais empresas, né, eu devo me cadastrar ali nas vagas. Então, eu fico totalmente disponível, tá, gente? Ótimo, Ryan. Muito obrigado, viu? Bom, Ryan, tem várias perguntas aqui. Deixa eu projetar aqui a sua tela. Vamos lá. Vamos lá, tem perguntas aqui muito boas. Deixa eu fazer a primeira pergunta aqui para você. Vamos lá. Durante as suas transições de carreira, como você se sentiu em relação à sua preparação para atuar nas novas áreas? Houve momentos de relutância ou situações de alta sabotagem? O que você precisou superar? Sim, principalmente quando eu saí da parte de técnico de mecatrônica para a área de TI, eu saí de uma carreira que eu já entendia como sendo uma carreira sólida e que eu tinha muito conhecimento naquela área, para uma carreira que eu não conhecia praticamente nada. Então, tudo que estava acontecendo era novo para mim. Eu me sentia um pouco mal nessa situação inicial, mas com o tempo eu fui vendo que a área ela permite que você aprenda enquanto a coisa acontece. Enquanto o projeto está acontecendo, a gente está aprendendo. Todas as pessoas, mesmo todos os desenvolvedores ali, as pessoas que estão atuando dentro de um projeto, mesmo que elas já tenham um conhecimento prévio, elas estão aprendendo coisas novas. Então é interessante que desde a parte onde lidar com pessoas, lidar com clientes, tudo isso acaba se tornando novos aprendizados e melhorou para mim quando eu entendi que, por mais que eu não tenha um conhecimento específico, eu tenho a proatividade de correr atrás desse conhecimento. Então, sempre que me perguntavam se eu
se eu já conhecia uma determinada tecnologia, a minha resposta era sincera, não, não conheço, mas eu posso conhecer. Então, se você me der a oportunidade, eu consigo desenvolver, eu posso demorar um pouco mais do que as pessoas que já conhecem, mas eu posso conhecer sim, e eu acredito que eu vou entregar tudo aquilo que é necessário. Então, esse comprometimento foi importante. Legal, Ryan. Muito bom. Essa pergunta quem fez foi a Maria, acabei esquecendo de falar. Mas vamos lá, tem uma outra aqui. Gostaria de saber como podemos nos manter atualizados com as mudanças rápidas no setor da tecnologia. Você tem alguma sugestão de fontes ou comunidades que podemos acompanhar para estar sempre por dentro das novidades? Essa pergunta veio do Everton, lá de Recife. Show, show, muito bom. Tem alguns blogs que depois eu posso até compartilhar com vocês, mas geralmente as empresas de cloud solution, né, a Microsoft, a Oracle, a AWS, elas costumam fazer workshops que muitas vezes é trazendo novas tecnologias. Então, eu acho que seria bem interessante participar desses workshops e as grandes provedoras de nuvem, elas têm um arcabouço gigantesco ali de tecnologias dentro das plataformas. Todas elas têm certificações Foundations, que é certificações só para saber exatamente o que tem dentro de toda a plataforma. E eu acho que é interessante conhecer essas certificações, inclusive boa parte da liderança técnica de hoje é multiplataforma, né? A gente acaba não atuando apenas com um provedor de nuvem, né? Não é só Oracle, não é só Microsoft, não é só AWS, não é só Google Cloud. E isso, ter um conhecimento sobre o que tem disponível em cada uma dessas plataformas é algo que é importante para a gente também. Então, realizar essas trilhas iniciais seria algo interessante para saber exatamente o que está acontecendo, elas são constantemente atualizadas, e seguir alguns blogs, e aí depois eu posso passar, um deles é o Medium, ele também tem boas postagens ali, Tecmundo, então tem alguns blogs interessantes que dá para acompanhar ali tecnologias também. Legal. Tem uma outra pergunta aqui. Tá? Hoje em dia, muitas empresas ofertam vagas que requisitam muitos conhecimentos diferentes, até mesmo para estagiários ou desenvolvedores júnior. Uhum. Com isso em mente, o que você recomenda que estudemos para sentirmos prontos para o mercado de trabalho? Essa pergunta é do Júlio César. Certo. Acho que assim, a gente tem uma- algumas situações que a gente passa em que a gente quer ter certeza de que a gente consegue trabalhar com 100% daquela tecnologia específica. E isso muitas vezes não é necessário, até porque, dependendo do projeto, a gente nem acaba utilizando todo o recurso que uma linguagem de programação ela tem. Mas aí tem dois pontos. O primeiro é que algumas empresas realmente pedem requisitos para desenvolvedores júniors e estagiários que é assim fora da realidade, né? Então não seria conhecimentos que um desenvolvedor júnior ou estágio deveria conhecer. Agora, outras vão pedir alguns requisitos mínimos ali, e quando eles mencionam determinadas linguagens de programação, é, se você conhece o básico sobre elas, já seria uma oportunidade de você se inscrever nessa vaga e desenvolver isso no momento em que você conseguir essa oportunidade. Legal, maravilha. Tem uma pergunta aqui interessante. Tá? Mediante a sua vida, teve algum momento onde você teve de lidar com burnout? Tem alguma dica É, sobre isso?
Tenho sim. Eu acho que isso é um ponto muito interessante. Teve diversos momentos onde eu vi que as coisas estavam muito corridas, eu vi que as atividades que eu tinha eram grandes atividades ali, e só que eu sempre prezei por um equilíbrio. Então, nem tudo é trabalho. E quando a gente olha, principalmente para gestão de projetos, o pessoal sempre fala, né, que tem os diversos pratinhos que tem que ficar ali equilibrando. Só que a vida do profissional, ela é muito mais do que os pratinhos que estão ali na gestão de projetos. Ela é os pratinhos da família, ela é os pratinhos do estudo, os pratinhos do social, né, daquela pessoa. Então, tem uma série de coisas que impactam. E isso de forma integral. Então, algo que desde o início eu tenho buscado priorizar é esse equilíbrio, um equilíbrio que pensa não só no ambiente profissional, mas que pensa também na minha alimentação, que pensa no meu exercício físico, que pensa no meu tempo com a minha família, e que não abre mão desses pontos, porque por mais que a gente às vezes seja as pessoas peçam demais da gente, talvez em alguns momentos a gente vai ter que desenvolver um senso de negociação, porque a gente não vai conseguir entregar 200%. Sabe, a gente está trabalhando, e se a gente só ficar focado no trabalho, a gente vai deixar outros pratos caírem, né? E isso vai ser um problema que, inclusive, pode impactar o próprio trabalho. Então, a gente precisa procurar e buscar esse equilíbrio para que a gente, para que isso não se torne uma patologia neural, né? Tem um livro chama Sociedade do Cansaço que fala bastante sobre isso, o fato de nós muitas vezes tentarmos tirar todos os nossos limites e de forma que a gente acaba explorando a nós mesmos, né, em uma determinada área específica na nossa vida, né? Então, muitas vezes relacionada ao trabalho, né, nos tornamos workaholic, né? Então, realmente, quando a gente pensa na área profissional, a gente tem que pensar que ela não está sozinha, ela é integral, né? A gente é um ser integral e que a gente precisa equilibrar as coisas. Legal, né? E tem algum livro, alguma coisa que você indica para essa galera que está começando assim, essa parte de burnout, alguma coisa que seja interessante para eles? Porque a gente pode falar, né? Às vezes é tanta informação, é tanta coisa, né? Que a gente tem que saber escolher o que é certo, como a Laídes falou, né? É tanta oportunidade, mas a gente tem que saber o que é certo para a gente, o que é bom para a gente, né? Em Sim. função disso, tem alguma coisa que você indica para eles? Sim, tem um livro chamado Os Cinco Desafios da Liderança, e esse Sociedade do Cansaço é de um filósofo chamado Byung-Chul Han. É muito bom também. Ele é um pouco mais técnico, vamos dizer assim. Mas é muito bom porque ele fala sobre a nova era que a gente está vivendo, né? Essa sociedade do cansaço e como a gente tem deixado de ser um ser humano contemplativo, né? Então, inclusive a questão da multitask, né? Hoje é muito comum a gente estar, por exemplo, aqui na palestra e mexendo no celular, e assistindo televisão, e fazendo. E esse multitask que a gente acaba adquirindo, ele é algo mais voltado para um sentido animalesco, né, que é um animal que não consegue focar numa alimentação, não consegue focar, ele tem que sempre estar alerta por conta de predador e tudo mais, então ele menciona que isso daí se torna algo mais animalesco e deixa de ser uma questão contemplativa, né, deixa de ser uma questão... tem também um livro que chama Pirâmide da Sabedoria, que ele vai falando sobre os diversos, que nem se fosse a pirâmide alimentar, né, que aí a gente tem a pirâmide daquilo que a gente precisa comer de fato, né, que deve ser a maior parte ali daquilo que a gente deve ingerir de proteína, de carboidrato, de alimentação, de fato. Mas o que ele vai fazer? Ele vai trazer isso para a nossa vida,
né? Então, como que isso vai ficar na nossa vida? E aí, o celular, né, as redes sociais, né, esse boom que a gente tem tido da tecnologia, ele fica lá no topo com um tempo que, lógico, as pessoas vão ter esse tempo, né, para estar inserido numa rede social e tal, mas é pequeno, em compensação a todas as outras cadeias que tem de família, de é, do social que é feito, dos hobbies, do descanso, do estudo. Então, esse livro também é muito bom nesse sentido. Legal. Para a gente fechar, eu gostaria de perguntar como que foi a sua trilha, como que está, né, sendo a sua trilha dentro da Century. Como que começou, quando você entrou? Que dica que você pode dar para essa galera? Pô, tenho vontade de trabalhar na Century. É, Onde que eu posso seguir? sim. É, eu entrei por indicação, né? Então eu conhecia pessoas em outras empresas que vieram para a Accenture e me indicaram nesse processo, né? A Accenture ela tem diversas vagas abertas para diversas áreas. Então eles acabaram me indicando, né? Queriam trabalhar junto comigo, acabaram me indicando nessas vagas, mas direto a Accenture está com novos projetos. E hoje o mercado, principalmente o mercado de AI, é um mercado escasso de profissional. Então, a dica que eu daria era buscar alguns cursos na área de AI, principalmente a parte de machine learning e de generative AI. E isso, gente, é curso da Udemy mesmo, sabe? Porque, sabe esses cursos de R$ 30, R$ 20 que tem na Udemy? Esses cursos já são suficientes para dar um pontapé inicial gigantesco. Então, inclusive, boa parte das tecnologias com as quais eu trabalhei, os primeiros cursos que eu fiz não foram cursos com certificações caras, foram cursos de R$ 30, R$ 20 que eu pagava, fazia o curso, me propunha a fazer todos os exercícios ali e tudo mais, e depois tentava buscar uma oportunidade nisso. Então, a dica que eu dou, né, para quem quer entrar na Accenture, é se inscrever, olhar quais são os requisitos ali da vaga, e se você atende 40%, 50% já desses requisitos, se inscreve, se inscreve. O resto dá para se desenvolver enquanto está fazendo, sabe? Então, ali tem diversos requisitos que vão, lógico, filtrar os candidatos, mas isso não impede ninguém de ir lá e participar de uma entrevista e compartilhar que você está, de fato, querendo aquela oportunidade, né? Então, isso muitas vezes pode ser um diferencial na entrevista. Legal. Ryan, muito obrigado por estar aqui, né, por doar esse seu tempo numa segunda-feira à noite, por ajudar esses jovens, né, que estão começando agora. Então, só tenho a agradecer, Eu que tá? agradeço, gente. Obrigado, Ryan. Um grande abraço e a gente se encontra por aí. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Ryan.